Olá pessoal, eu sou a Gabi do Tudo Certo e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser o lidos e assistidos do mês de fevereiro. E assim, eu li pouca coisa, mas eu assisti muita coisa. Então bora começar a falar, que eu quero falar sobre tudo que eu assisti, tudo que eu li. Senão o vídeo vai ficar muito longo, então vamos começar. Eu vou começar com os lidos, porque como eu li menos coisa do que eu assisti, eu vou começar por eles. E eu tenho tudo anotado aqui no meu bullet journal. Então vamos lá. Eu li 3 coisas esse mês. E por que foram 3 coisas e não 3 livros? Porque eu li 2 livros e um conto. Então os livros que eu li foram Os 12 Signos de Valentina, Três Coroas Negras, que é o livro do Projeto Reino Perdido, que é o projeto de leitura coletiva que eu criei durante esse ano. E o conto que eu li foi Nobody No Crime. Eu vou falar um pouco sobre cada um pra vocês. O primeiro livro que eu li foi Os 12 Signos de Valentina. Ele é um livro nacional da Rai Tavares e foi um livro, assim, muito gostoso de ler. Basicamente a história, vai contar a história da Valentina, que na verdade não chama Valentina, ela chama Isadora, se não me engano. E ela tem um término traumático de relacionamento e pra sair da fossa e também pra fazer um trabalho na faculdade de jornalismo, se não me engano, ela resolve fazer um experimento. Ela resolve basicamente ficar com um cara de cada signo. Então ela resolve fazer um rolê pelo zodíaco, pegando um cara de cada signo e depois postando em um blog o que ela achou, as qualidades, os defeitos e tudo mais. E assim, tem todo um contexto pra ela ter se ligado a esse negócio do signo e tudo mais, que você lendo, você vai entender melhor. Mas assim, eu gostei muito desse livro. Eu dei 4 estrelas pra ele. Ele é muito divertido. E assim, o que eu acho legal é por ele ser nacional, tá muito próximo da nossa realidade. Ele se passa em São Paulo. Então assim, quem não conhece São Paulo talvez não sinta a mesma coisa que eu. Mas assim, muitos lugares que ela falava, que ela tava indo, que ela tava dando rolê e tudo mais, eu sabia quais eram os lugares. Então isso é muito legal, traz muito próximo da nossa realidade. A gente se sente mais imerso na história. E eu gostei demais. A Rai Tavares, eu amei a escrita dela. Amei, é super divertida, super fluida. Tipo, é muito rápido de ler mesmo, muito rápido. E o que eu achei muito interessante nessa história é que, tipo assim, você fica querendo saber os signos, tipo, o que ela vai achar de cada signo. Eu fiquei louca pra saber o que ela ia achar de Gêmeos, porque é o meu signo. Fiquei louca pra saber o que ela ia achar de Escorpião, que é o signo do meu namorado. Então, tipo assim, desperta a curiosidade e você quer ler tudo de uma vez. Vou falar. O final, bem o final mesmo, é um pouco previsível. Tipo assim, no começo do livro eu já falei assim, vai acontecer isso. E aí, por isso eu tirei 1 estrela, mas eu gostei bastante do livro. Eu indico muito. Se você quer um livro nacional, se você quer um livro pra passar o tempo, se você quer um livro, assim, que vai te fazer rir e te divertir mesmo, Os 12 Signos de Valentina é uma ótima pedida. O próximo livro que eu li foi o Três Coroas Negras, que é o livro do Projeto Reino Perdido. Inclusive eu tenho live já sobre esse livro. E eu também dei 4 estrelas pra ele e essa foi uma releitura pra mim. Eu já tinha lido Três Coroas Negras, mas eu acho que eu li ele numa vibe meio ruim, numa época que não era pra eu estar lendo esse livro, alguma coisa assim, alguma coisa aconteceu. Só sei que eu não gostei muito desse livro, eu dei 3 estrelas e meia pra ele, mas assim, eu aumentei a nota dele, porque na época eu nem achava que merecia 3 estrelas e meia. Mas agora, nessa releitura, eu entendi muito mais a história, eu fiquei muito mais envolvida com a história, eu achei a história muito melhor, achei a escrita muito melhor, o começo dele é um pouquinho lento, então isso é um ponto negativo, o que me faz tirar um pouquinho de estrela, mas por ser uma fantasia, começo de fantasia é sempre mais lento, porque a gente tá sendo inserido na história, a gente tá sendo inserido naquele novo mundo, né? Então, assim, tudo bem, mas ainda acho o começo dele um pouquinho lento, mas eu consegui me sentir mais dentro da história nessa releitura. Então eu dei 4 estrelas pra ele. Esse livro vai contar a história de 3 rainhas e que elas vivem num mundo de fantasia e elas são trigêmeas e quando elas nascem cada uma é separada da outra, né? Cada uma vai morar em um lugar e aí quando elas têm 16 anos elas têm que lutar entre si e a única que sobreviver vai ser a nova rainha. Na verdade elas são princesas, eu falei que elas são rainhas. Aí a única que vai sobreviver vai ser a nova rainha. E cada uma dessas princesas tem dádivas diferentes. A Catherine é a envenenadora, ou seja, eles mexem com esses negócios de venenos e tudo mais, ela tem que ser resistente a venenos e tudo mais. A Arsinoe é uma naturalista, que ela tem muita facilidade com animais, plantas e tudo mais. Ela tem até que ter um familiar, que é um animal que é como se fosse uma extensão dela ali, um animal que tá sempre com ela. E a Mirabella, que é uma elemental, que mexe com essas coisas de fogo e natureza e tudo mais. Então, assim, eu gostei muito, eu gosto muito da premissa desse livro. E a partir do meio ali do livro, ele engrena bastante. Então, eu gostei bastante desse livro, dessa releitura. E dei 4 estrelas pra ele. Tem alguns
umas coisas ali que não gosto, tipo esse negócio de ser um pouco lento no começo, mas acontece. Acho que é normal, principalmente na fantasia, acho que é normal. Então, se você tá procurando uma fantasia nova pra ler, ele não é muito conhecido, leia Três Coroas Negras e quem sabe ainda dá pra você participar da nossa leitura coletiva, porque a gente vai ler agora o segundo livro no mês de março. E a terceira coisa que eu li, gente, foi um conto. Nobody No Crime chama esse conto, e ele é inspirado em uma música de mesmo nome, Nobody No Crime, e essa música é da Taylor Swift. Se você escutar a música da Taylor Swift primeiro, ela vai contar basicamente sobre uma mulher e a melhor amiga dela acha que o marido dela tá traindo ela, e aí depois essa amiga some e essa mulher acha que quem sumiu ou possivelmente matou a amiga dela foi o marido, e a história da música é isso. E o conto é muito rápido de ler, em 20 minutos você lê, eu li em 20 minutos, é muito, muito rápido mesmo. Tem disponível no Amazon, eu vou deixar os links aqui embaixo pra vocês comprarem, e vale muito a pena, porque no final do conto tem um plot twist que não tem na música. E isso eu achei muito legal. Porque se você já escuta a música, você já sabe qual que é a história ali do negócio. E não tem nada de muito surpresa, sabe? Então, no final, ela colocou uma coisa diferente, um plot twist diferente, que eu achei muito legal, muito bom. Então, e fez mais sentido até, tipo assim, fez mais sentido do que a música. Então eu gostei bastante. Eu dei 5 estrelas pro conto, porque achei, assim, impecável e tudo mais. E eu vi esse conto pela primeira vez no vídeo, não sei qual vídeo, mas em um vídeo da Pan Gonçalves. Ela leu também esse conto e foi por ela que eu conheci. Então, assim, 5 estrelas pra Nobody No Crime. Leiam que vai valer a pena, ele é super rapidinho. Agora, gente, vamos pras coisas que eu assisti esse mês. Eu assisti bastante coisa, eu assisti bastante série, eu assisti bastante filme. E tudo que eu assisti, eu vou falar pra vocês agora. Eu assisti a segunda temporada de Outer Banks. Eu assisti Através da Minha Janela. Vamos falar sobre isso. Assisti O Golpista do Tinder, Tratamento da Realeza, Casamento às Cegas, segunda temporada, Free Guy e Euforia, as 2 temporadas. Então vamos começar do começo, vamos por ordem. Eu assisti a segunda temporada de Outer Banks no vídeo de assistidos e lidos do mês passado, né, do mês de janeiro. Eu tinha falado pra vocês que eu tinha assistido a primeira temporada de Outer Banks, e aí eu continuei e assisti a segunda temporada, eu tava assistindo junto com o Kevin, e eu gostei da segunda temporada. Eu não achei ela tão boa quanto a primeira, eu acho que a primeira tem uma premissa mais legal, tem uma história mais legal, e não sei se é porque a gente tá conhecendo os personagens ali, mas eu achei a primeira melhor. Porém, a segunda também é muito boa. Eu senti que a segunda temporada deu um foco maior no Pope, né, ao invés de dar no John B, porque a primeira temporada inteira é sobre o John B, que é o meu personagem preferido, eu adoro o John B. Mas a segunda temporada ela focou ali no Pope, e há boatos que a terceira temporada vai focar ali no JJ, né? Então, assim, eu gosto muito de todos os personagens. A única que ainda não me desce, mas que deu uma melhorada agora nessa segunda temporada. Caraca, gente, eu tive que pesquisar o nome. A Kiara, eu ainda não gosto muito dela, mas todos os outros personagens eu gosto bastante. Da Sarah, do Pope, do JJ e principalmente do John B. O final ali da segunda temporada... Ai, que ódio que eu fiquei. Vocês não fazem ideia da raiva que eu fiquei ali no final. Agora estou louca pra assistir a terceira temporada, quero muito assistir. Então vamos ver aí, quando sair eu venho falar pra vocês. Acho que vai sair esse ano ainda, mas aí eu venho falar pra vocês. 4 estrelas pra Outer Banks, segunda temporada. A segunda coisa que eu assisti é um filme, mas eu sinceramente não sei se a gente pode chamar de filme. Foi Através da Minha Janela. É um filme do Netflix novo. E eu comecei a ver muita gente falando no Twitter e tudo mais. Ai, Através da Minha Janela e tudo mais e tudo mais. E eu fiquei, nossa, deve ser bom. E o Kevin também viu muita gente falando no Twitter. Ele falou, vamos assistir e tal. E aí a gente foi assistir. E foi facilmente uma das piores coisas que eu já assisti na minha vida. Eu não consegui terminar. Sério, gente, que filme ruim. Sim. É patético, e é patético em 2022 a Netflix tá fazendo filmes sobre, sei lá, era uma fanfic, era um livro, eu não sei exatamente o que era, sobre histórias em que a menina tem que ficar correndo atrás do menino e se humilhando, e o menino tá cagando pra ela, mas no final das contas eles ficam juntos porque ele só não gostava dela porque eles se amavam demais. Não sei... Sério, gente, é horrível, eu não passei de meia hora desse filme, porque é só vergonhoso. É vergonhoso, tipo, a história toda. Aí eles colocaram umas cenas hots lá no meio pra ser, tipo, completamente apelativo. Tem uma cena lá horrorosa em que os 2 personagens principais estão fazendo coisas enquanto o irmão bêbado dele tá deitado do lado deles, na mesma cama que ele, sabe? É só... Ai, é só patético. E, enfim, a minha nota pra esse filme é dó. E é isto.
A terceira coisa que eu assisti é um documentário, que foi O Golpista do Tinder. Todo mundo tava falando desse documentário. E, gente, que documentário bom. Eu dei 4 estrelas pra esse documentário. Eu não sei exatamente como avaliar um documentário, porque é sobre a vida real e tudo mais, é tudo que aconteceu. Então, assim, as minhas 4 estrelas foi pra história real, pro que aconteceu. Porque, assim, quem viu o final sabe que dá raiva. Então, assim, por isso que eu dei 4 estrelas. Mas o documentário todo é muito bem feito. Vai falar sobre a história de um cara que, através do Tinder, ele dava golpes em mulheres e tudo mais, e vivia uma vida de luxo dando golpes em mulheres. E aí vai contar a história, conta a história de 3 mulheres que, né, foram vítimas dele e tudo mais. E ele não dava só golpes amorosos nas mulheres. Algumas ele tinha relacionamentos amorosos, em algumas ele tinha relacionamento só de amizade, mas em todas ele dava golpe. E assim, na maior cara de pau. E é muito legal ver o documentário. Tipo assim, você fica com raiva e tudo mais. Às vezes você fica com raiva até das mulheres, que apesar de elas serem vítimas, você fica pensando: ai, nossa, eu não cairia numa dessa, mas será realmente que a gente não cairia? Eu não cairia numa dessa, porque se o cara me pedisse 20 mil emprestado, eu não teria 20 mil pra emprestar pra ele. Mas, enfim, você se envolve muito com o documentário. Ele é muito bom, ele é muito bem feito. E é isso, gente. Assistam Golpista do Tinder, eu não tenho muito o que falar, mas é porque se eu falar as coisas que eu tenho que falar, eu vou dar spoiler pra vocês, então só assistam e aí a gente comenta aqui nos comentários e a gente conversa. 4 estrelas pra Golpista do Tinder. O próximo filme que eu assisti foi um filme assim bobinho que eu queria assistir, que tipo, eu e o Kevin a gente não tinha muita coisa pra assistir. Todas essas coisas aqui eu assisti com o Kevin, viu, gente? A gente tá assistindo tanta coisa agora que a gente tá longe um do outro, não sei o que tá acontecendo. Enfim. Foi Tratamento da Realeza, que é um filme com a menina do Austin Alley, esqueci o nome dela, é alguma coisa Marano, se não me engano, Laura Marano, alguma coisa assim, e com o lindo, maravilhoso Mena Massoud, que é o cara que faz o Aladdin, no live action do Aladdin. Vou deixar bem claro que eu assisti esse filme porque eu tenho um crush gigantesco nele. Somente por isso. E é um filme assim, sabe aqueles filmes bobinhos da Netflix? Um romance bobinho, assim, que você fala assim, isso nunca aconteceria na vida real, mas tudo bem, é um filme, a gente abraça o filme. É isso, basicamente. Vai contar a história do... Putz, eu não vou lembrar o nome dos personagens. Não vou. É Izzy, a menina é Izzy, e ele eu não vou lembrar. Mas ele, o Mena Massoud, ele é um príncipe de um reino fictício aí, e ele, por algum acaso, tá em Nova York, e ele conhece essa menina, a Izzy, que é interpretada pela Laura Marano, e ela é uma cabeleireira, e acaba que ela corta o cabelo dele e tudo mais, e aí ele gosta muito do corte de cabelo dela, e aí ele leva ela pro reino dele, porque ele quer que ela faça parte da equipe que vai organizar ali, e organizar e arrumar as pessoas pro casamento dele. E aí, obviamente, eles se apaixonam, gente, é muito óbvio, né, é muito óbvio. Mas assim, é um filme gostosinho pra passar, dei 3 estrelas e meia, porque assim, não é nada demais. Mas pra proposta dele, ele é gostosinho. Você se pega torcendo pros personagens ficarem juntos e tudo mais, então é aquele filme assim, pra você dar uma risadinha e passar o tempo. Então, são 3 estrelas e meia para Tratamento da Realeza. E aí, gente, eu assisti a 2ª temporada de Casamento às Cegas, a versão dos Estados Unidos, né, o Love is Blind. Eu assisti a 2ª temporada, eu e o Kevin, a gente devorou a temporada, a gente assistiu, tipo assim, o último episódio rapidão, assim, pra saber quem tinha casado. E eu queria dizer que eu errei tudo. Eu sou péssima em Casamento às Cegas, porque eu errei todo mundo. Quem eu achei que ia casar, não casou. Quem eu achei que não ia casar, casou. Quem eu achei que ia dizer não, disse sim. Foi uma loucura. Pra mim, olha, sério. Mas, enfim. Eu gostei da temporada, ela não tem nada muito diferente da primeira temporada, vou ser bem sincera. Por isso eu dei 4 estrelas, porque não foi nada muito diferente, e até uma picuinha ali que teve, né, que teve com a personagem ali que chamava Shayna, foi muito parecida com o plot que a gente teve da Jessica com o Mark na primeira temporada, então eu achei que talvez um negócio, talvez não seja tão real assim. Mas, enfim, aconteceu o Casamento às Cegas, eu consegui errar todo mundo. E eu senti que nessa 2ª temporada, eu não sei se vocês vão sentir isso também, mas eu senti nessa 2ª temporada que eles quiseram dar... Porque eu acho que eles sofreram... Na primeira temporada eles sofreram um pouco de crítica em relação a... o amor é cego, mas só tem mina padrão, só tem cara padrão. O que era muito verdade. Nessa temporada eu vi que eles colocaram ali corpos diferentes, pelo menos. Tinham pessoas magras, tinham pessoas gordas e tudo mais. Só que, no final das contas, quem casa mesmo é todos os padrão com os padrão. Então, assim, é uma representatividade
meio que só pra... Ó, a gente colocou, viu? É que não casaram, infelizmente, mas a gente colocou. Então achei meio merda isso, mas tudo bem. Espero que melhorem na terceira temporada, que eu sei que vai ter. Tipo, não tem nem chance de não ter a terceira temporada. O próximo filme que eu assisti, eu vou falar sobre ele primeiro antes de falar de Euphoria, porque eu quero falar um pouco mais sobre Euphoria, foi Free Guy, e foi um filme que me surpreendeu demais. Eu assisti esse filme completo, foi a única coisa aqui que eu assisti sem o Kevin. Eu assisti ele completamente sem intenção, eu tava aqui com a minha host, com uma amiga nossa aqui, e aí os meninos, no rolê que os meninos estavam jogando videogame, a gente resolveu assistir um filme, e tinha esse Free Guy lá, é um filme com o Ryan Reynolds, e a premissa desse filme já é muito diferente. E me surpreendeu demais. Eu adoro o Ryan Reynolds, acho ele um ator fenomenal, só que eu achei que ele estava vindo numa leva de filmes meio duvidosos ultimamente. Alerta vermelho que o diga. Então eu fui assim, com poucas expectativas pra Free Guy. Basicamente a premissa é que o personagem do Ryan Reynolds, ele é um personagem de um jogo. E aí ele começa a ter consciência, ele mesmo, entendeu? Tipo, não é ninguém jogando com ele, ele é um NCP de um jogo. E aí ele começa a ter... NCP, não, NPC de um jogo. E aí ele começa a ter consciência e começa a, tipo, ter vida própria dentro do jogo. Então a premissa já é bem diferente do que a gente tá acostumado. E o filme é muito legal. O filme tem muitos momentos engraçados, como é já meio que de praxe, assim, do Ryan Reynolds. Tem muitos momentos engraçados, mas o filme, assim, te dá vontade de saber o que vai acontecer mesmo. Então eu gostei demais. Foi uma experiência muito legal assistir, foi muito divertido. E foi uma surpresa muito boa, uma surpresa positiva que eu tive com o Free Guy. E aí, gente, eu assisti a primeira e a segunda temporada de Euphoria. E aí eu preciso falar um pouco mais sobre Euphoria, porque realmente é uma série... É uma série complicada. Eu assisti a primeira e a segunda temporada. Eu e o Kevin, a gente começou, tipo, a gente assistiu tudo em uma semana. Lançou o episódio 7 da segunda temporada, a gente começou a assistir, e aí no episódio 8, que era a finale, a gente já tava em dia. Então a gente assistiu tudo bem rápido. E é uma série, assim, que vai tratar sobre assuntos muito pesados, entre adolescentes e tudo mais. E eu dei 4 estrelas, acho que para as 2 temporadas eu dei 4 estrelas. E assim, eu tenho muitas coisas pra falar sobre Euphoria, a gente pode fazer, sei lá, um dia uma live falando sobre isso e tudo mais. Mas eu gostei muito da série. A única coisa que me incomoda na série, que na segunda temporada eu não achei que teve tanto, mas na primeira temporada tinha muito, era às vezes uma nudez desnecessária. Eu sei que a série trata de assuntos sobre sexualidade, sobre coisas sexuais no geral, sobre drogas, sobre várias coisas, mas às vezes não tem a necessidade de ter tanta cena de nudez. Às vezes é um pouco apelativo e isso eu não gosto. Então, eu gostei muito de Euphoria. Preciso falar, meus personagens preferidos. Eu tenho um negócio com os personagens de Euphoria, porque meus personagens preferidos não são necessariamente os personagens que eu mais gosto de ver em cena. Porque tem 2 personagens que eu gosto muito de ver em cena, tanto pela atuação deles, quanto pela história deles. Eu me interesso pela história, apesar das histórias serem pesadas, eu quero ver mais sobre a história deles. E tem 2 personagens que eu gosto mesmo, que eu realmente gosto deles e me identifico com eles. Meus 2 personagens preferidos são o Fesco e a Alexia. Acho que não tem como não ter eles, tipo, não gostar deles, principalmente do Fesco. Ele é um personagem muito incrível. A Alexia é uma personagem que eu acabo me identificando ali um pouquinho. Apesar de ter momentos que eu acho que ela errou também, o Fesco nunca errou. Mas ali eu acho que teve momentos que a Alexia errou também. Eles são meus personagens preferidos, acho que talvez sejam os personagens mais normais ali. Talvez, menos problemáticos, talvez. Eles sejam ali os personagens que a gente consiga se identificar um pouco mais. E eles são meus personagens preferidos. Mas não são os personagens que eu mais gosto de ver em tela, porque os 2 personagens que eu mais gosto de ver em tela é a Rue e o Nate. Eu sei, gente, o Nate é odiado. Eu sei, a gente odeia ele. Eu já fui com 0 expectativas com o Nate. Ele nem é o personagem que eu mais odeio, porque, tipo assim, nunca houve a possibilidade de eu gostar dele, porque eu já sabia que ele era um completo babaca antes de assistir a série. Mas eu gosto dos plots dele, eu gosto de ver ele em cena. Eu acho que é pouco falado, inclusive, como a atuação do Jacob Elord, que eu já só tinha visto em Barraca do Beijo, então não dá ali muito pra ver muitos skills da atuação dele. Mas como a atuação dele tá boa, como ele é bom ator, eu não esperava isso dele, foi uma surpresa positiva. Eu e o Kevin, a gente tava conversando sobre isso, ele é muito bom ator. E a Zendaya não foi nenhuma surpresa, porque a gente já sabe que ela é uma boa atriz, mas ela tá realmente muito bem no papel da Rue. Então são os 2 personagens que têm ali temas muito pesados, que falam sobre
traumas de infância, que falam sobre vício de droga e falam sobre coisas muito problemáticas, mas que eu gosto de assistir porque é interessante. Tipo, pra mim eles são os personagens mais interessantes ali de assistir, mas não tem como serem meus personagens preferidos. A Rue eu ainda gosto dela, ela tem claramente ali um problema com droga e tudo mais, então, tipo, ela eu ainda consigo gostar dela, mas o Nate realmente não tem como gostar. Mas eles são os personagens que eu acho que são mais interessantes, que têm histórias mais interessantes. Então, em Euforia eu consigo diferenciar essas coisas, personagens preferidos e personagens que eu gosto de ver em tela. E a minha personagem, me desculpa se ela tem fãs, me desculpa se ela tem pessoas que vão defender ela, mas a minha personagem menos preferida é a Jules, porque eu acho ela uma das personagens mais egoístas que eu já vi, talvez. Eu acho ela muito egoísta e, nossa, eu não consigo gostar dela. E pior que no começo eu gostava dela. Eu acho que eu comecei a não gostar dela a partir do momento que ela começou a se envolver com a Rue ali. Então, ela é minha personagem menos preferida. E a Cassie foi de mal a pior nessa segunda temporada também. Eu tô com muita raiva dela. Nossa senhora, ela ficou muito chata nessa segunda temporada. Tipo, muito chata, mas a atriz tá muito bem também. Então... é isso, gente. Essas foram as coisas que eu assisti durante o mês de fevereiro. Me conta aqui embaixo quais essas coisas que você assistiu, quais esses livros ou contos que você já leu e tudo mais, o que você achou. Vamos conversar aqui embaixo sobre essas coisas. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like no vídeo pra mostrar pro YouTube que você gosta do meu conteúdo e dessa forma fazer com que ele te entregue os meus vídeos. Caso você seja novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo que eu vou postar aqui nos próximos dias. Eu posto toda terça, quinta e sábado, às 6 horas da tarde, e caso eu não puder postar em algum desses dias, eu sempre aviso lá no meu Instagram, então é importante você me seguir lá também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!